Boa tarde a todos, graça e paz para todos os amigos, senhoras e senhores telespectadores. Eu chamo a atenção de todos para ouvir a palavra de Deus. Meus amigos, eu tenho uma palavra da parte do Eterno Deus. Palavra essa emergida no estado histórico e também, bendito seja o Criador dos céus e da terra, no estado figurativo. Vamos saber o que é a verdadeira igreja. Quando começou a igreja? Bendito seja Deus. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Então, estou com a Bíblia na mão aqui. Pegue a sua Bíblia, me acompanhe. A palavra que eu tenho da parte do grande eterno Deus é em Apocalipse. Capítulo de número 13. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Versículo 1 que diz assim a palavra do Senhor: a besta que subiu do mar diz assim a palavra do Senhor no capítulo 13: vi uma besta que saiu do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 coroas, sobre a cabeça nomes de blasfêmias. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Meus queridos, vamos entrar numa mensagem sobre missa sujeita ao tema revelando a verdade para você que não conhece a verdade do significado real da palavra igreja e quem é a Igreja Católica e quando surgiu a Igreja Católica. Em que ano o Vaticano surgiu? Pois bem, estamos em um livro figurativo, um livro bíblico e figurativo. Além de ser bíblico, é figurativo. E além dele ser figurativo, ele nos transporta para o estado da história. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, quando aqui em Apocalipse vai dizer para mim e para você que uma besta ela emerge-se do mar, como aqui é uma linguagem figurativa, mar aqui em Apocalipse não é no sentido real. Mar em Apocalipse significa nações, tribos e línguas. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que a besta ela tinha 7 cabeças e sobre a cabeça havia 10 coroas, sobre a sua cabeça com nome de blasfêmias. Louvado seja Deus. Essa besta, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, essa besta a Bíblia vai deixar claro para a gente que é o Papa. Como eu vou te provar que é o Papa? Louvado seja Deus. Porque antes de existir Roma, louvado seja Deus, antes de existir Roma papal, existia Roma, o império, existia um império chamado Rômulo Augusto. E quando Rômulo Augusto cai, então vai chegar aí o Império Papal. Mas vamos lá para nós entender. Quando a Bíblia diz que nações, tribos e línguas elegeu
o Papa, louvado seja Deus. Logo, a besta, que é o Papa, louvado seja o nome de Santo Senhor Jesus, ele é um líder religioso que haveria de dominar, e como está dominando. Louvado seja Deus. Essas nações, tribos e línguas são, primeiro, a França, a Europa, Portugal, historicamente falando, os franceses, Inglaterra. São 10 países, somatória total, que dá o poder à besta. Mas como é que ela surge primeiro? Louvado seja o nome de Santo Senhor Jesus. A história, ela não nos deixa mentir, ela não mente. A história é clara, é evidente. Louvado seja o nome de Santo Senhor Jesus. A Igreja Católica foi fundada, primeiro, o templo da Igreja Católica começa a ser construído em 1506, para você entender a história. E termina a construção do templo da Igreja Católica, historicamente falando, em 1615. Louvado seja Deus. Mas não tinha existido ainda o papado. Era um povo católico, um povo pagão. Nós vamos já entrar mais a fundo nesse negócio. Então, na parte ocidental do Império Romano, se designou, se desintegrou, quebrou-se a aliança. No século V ou no século V, dá-se a mesma coisa. Aleluia! O catolicismo se destaca daí do século V, louvado seja Deus, como cristianismo que nunca foi. E o bispo de Roma, que também nunca foi bispo, que a palavra bispo significa, louvado seja Deus, supervisionar a igreja. Aquele que chegou na idade não pode ser mais pastor, ele está só supervisionando, supervisor da igreja. Então ele nunca foi. Recebe esse título de cristianismo, mas não é, eles não são cristãos, são enganadores. Louvado seja Deus. Então aí o catolicismo se destaca como cristianismo, e o bispo de Roma adquire poder político quando a Igreja Católica está chegando no planeta Terra no ano de 1506. Eles adquirem poder político e passa a ser chamado o bispo de Papa. Louvado seja Deus. Bom, de contrapartida, a Bíblia tem 31.278 versículos. Você não vai encontrar Papa nem Freira. Você não vai encontrar lá dentro da Bíblia. A Bíblia Sagrada, e nem na Bíblia hebraica, e nem grega, e nem judaica. Você não vai encontrar Papa, Freira, e você não vai encontrar também padre. Mas vamos lá. O laudo histórico, não vou dizer papiro, porque não está no papiro, vou dizer laudo, vou usar essa frase figurativa, histórico, deixa claro para nós que existe 4 tipos de igreja católica, tá? Ela começa sendo igreja católica ortodoxa romana, mas eles quebram essa aliança lá na frente e se dividem em 4. E aí a história vai dizer para nós que existe a igreja católica brasileira, a carismática, a conservadora e a apostólica, que de apóstolo também não são nada. Apóstolo significa discípulos de Cristo, aqueles 12 que Cristo separou. Ainda tem uma outra mentira que eles dizem, que, bendito seja o nome de Santo Senhor Jesus, glória a Deus, o Google, você vai achar várias mentiras no Google, dizendo que a igreja católica foi Deus que criou ela, dizendo que a igreja católica, eles têm a mania de dizer que Jesus ele foi casado, teve mulher, mentiroso. Eles têm outras mentiras para enganar e iludir as pessoas filosoficamente, dizendo que Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Nunca foi, tá? Porque eu, como historiador, e vários historiadores temos como provar isso, ele nunca foi. Vamos lá. Já o Vaticano
O Vaticano foi criado, que quer dizer fundado, dá na mesma coisa, você é de concordar comigo, em 11 de fevereiro de 1929. O Vaticano aí chega depois de Cristo. A Igreja Católica passa a existir depois de Cristo. É mentira quando eles dizem que foi antes de Cristo e que foi Deus que fundou a igreja. A palavra igreja vem do grego, eu estudei o grego, o hebraico, o aramaico. No grego se pronuncia eclésia, tá? Muitos cristãos já sabem isso, principalmente quem estudou história. Em hebraico é bereshit, tá? Igreja. Traduzido para o dicionário Aurélio, senhoras e senhores telespectadores, significa um ajuntamento de pessoas que saiu do candomblé, do espiritismo, da cachaça, de matar, de roubar, aceita Jesus, que significa fazer um pacto com Deus. E essas pessoas agora, ela está sujeita, submissa à lei do Senhor, à Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Então, depois do ano de 1929, que é aí a chegada da Igreja Católica Apostólica Romana, quando cai Rômulo Augusto, louvado seja Deus, que Roma é invadida por uma tribo de 10 pessoas, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas. Foi invadido na Itália. Eu vou provar já isso aqui, o ano e a época. Então aí vem a Inquisição, que na Inquisição eles trazem um extermínio por ordem papal e juntamente com o povo chamado Igreja Católica. Eles matam 30 milhões de pessoas na Inquisição, na Idade Média. Um grande holocausto ou matança, você escolhe, dá na mesma coisa. Foi promovido por parte do clero da Igreja Católica entre 1540 e 1700. Eles matam também 44.674 pessoas. Morte pela Igreja Católica, aqueles que não se dobrassem à ordem papal. Eles colocam um trono em praça pública, um julgamento, matam essas pessoas na fogueira, na Inquisição, e outras afogadas. Eles chamavam essas pessoas de pagões e rebelde, porque não queria fazer parte da Igreja Católica. Agora veja só, nesse período, senhoras e senhores, nesse período aí, a história vai nos dizer, bendito seja Deus, que quando cai Rômulo Augusto, que vem chegando aqui o papado, que aí se manifesta a Roma papal, nesse período da Inquisição, a Igreja Católica, quem conhece de história sabe muito bem, ela começa a matar as famílias e tomar os filhos mais velhos, segundo a história, tá? E os historiadores mais velhos do que eu, tá bom? E o historiador, louvado seja o nome de Santo Senhor Jesus, é um historiador, me fugiu da memória agora, ele é o mais falado entre todos os historiadores na atualidade, que me fugiu agora da memória. Ele narra para nós que a Igreja Católica matou as pessoas, pegava as crianças, principalmente macho, tá? O primogênito da família, levava para o monastério. O que é um monastério? É nada mais, nada menos um local chamado monge, aonde se preparava essas crianças para ser monges e preparava elas para ser cavaleiros templários. Eu acho que algum dos senhores e as senhoras que está ao vivo comigo já ouviu falar de os cavaleiros templários. Os cavaleiros templários criados pelos monges da Igreja Católica, matava as famílias, tomava ouro e prata, tá? Tomava tudo da família e levava essas crianças para o monastério. Preparava-se para o cavaleiro templário. Essas crianças eram preparadas psicologicamente, tá? Materialmente, para ser um matador pela Igreja Católica, que muitos defendem como a Santa Igreja, que muitos defendem como a primeira igreja. Ela nunca foi a primeira igreja a existir. Tá? A igreja começa em Pedro. O Senhor disse: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi pastor, ele não foi papa. Louvado seja Deus. E outra coisa, louvado seja Deus, essas crianças chegavam na fase adulta, se tornava matador, montava nos seus cavalos, saía galopando
pela cidade afora, matando pessoas, cometendo assassinato, mandato do Papa junto com a Igreja Católica, que era o povo que matou o povo do Senhor, os meus irmãos em Cristo Jesus. E aí o que acontece? A Igreja Católica, ela surge, e esse povo, dentro de Roma, existiu 10 cidades. Tem gente que conhece isso, chamado Esmina, Esquilina, Viminal, em uma somatória total 10. Que essas 10 cidades deram poder também à Igreja Católica. Por isso que esse é o poder que João está dizendo que um outro poder não tinha surgido ainda. Louvado seja Deus. Traduzido, esse animal que surgiria num local povoado, que são as 10 cidades de Roma, de um local povoado, é nação, tribos e línguas. Eu acabei de dizer agora as nações que deu poder à Igreja Católica. Estados Unidos, a França, a Europa, Portugal. Louvado seja Deus, deram poder à Igreja Católica. Então, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, você pode me acompanhar na Bíblia. Apocalipse é um livro figurativo, deixa claro para nós, e faz uma declaração dos 10 chifres, que significa 10 reinos. Louvado seja Deus. No primeiro século, quando o anjo fala com João na ilha de Pátimo, deixa claro que esse animal tem 10 chifres, e esse chifre significa 10 reinos, tá? Glória a Jesus. E esses reinos ainda não tinham se manifestado e não tinha recebido o poder. Ou seja, não tinha se levantado ainda. Glória a Deus. Ainda, no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, as 7 cabeças da besta são 7 montes, que também são 7 reis, que a mulher está sentada. A mulher vestida de vermelho, lembra em Apocalipse? A mulher vestida de vermelho, o vestido da mulher foi o sangue, simboliza o sangue inocente que a Igreja Católica, junto com o primeiro papado, matou meus irmãos em Cristo Jesus. Para poder a Igreja Católica ter força, tá? E ter aí um império como ela está tendo de lá até aqui. Só que tem uma coisa, o que me alegra é que a Bíblia diz que existe um poder além da Igreja Católica que vai destruir a Igreja Católica. Esse poder é o poder de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus vai destruir essa desgraça da Igreja Católica. Agora escuta aqui. João deixa claro, louvado seja Deus, que os 10 chifres, tá aí, claro, 10 reis. 17, Apocalipse 17, versículo 9, acompanhe na Bíblia. 7 cabeças são 7 montes. Também 7 reis, significa duas coisas, montes e reis. Não esqueça, louvado seja Deus, que a mulher estava sentada. Então, 5 cabeças, essa besta tinha, e ele ainda havia caído algumas pontas de algum chifre, diz Daniel. Você pode unir Apocalipse com Daniel, você vai ver que alguma parte do chifre cai e nasce outra ponta pequena, que é aí o Império Romano da Igreja Católica, o Império Papal. Nos dias de João, se falava desse império que ainda não tinha chegado, e quando haveria de chegar, presta atenção, o povo havia de adorar. Quando esse império tivesse se manifestado, o povo iria adorar. Louvado seja Deus. E hoje nós vemos aí multidões adorando o Papa e tendo ele como um Deus. É o que João diz, que esse poder haveria de ser adorado pelo povo. O Papa é adorado pelo povo. Louvado seja Deus. O que diz o livro de Apocalipse? Louvado seja Deus. A respeito desse poder. Vejamos, na história dos 7 reis, Apocalipse destaca-se, presta bem atenção, por pouco tempo, então saberemos já quem é esse poder. Quem é esse poder? Acabei de explicar, é a Igreja Católica. Se você não entendeu, vai entender rápido, já já. Saberemos que esse poder é a Igreja Católica Apostólica Romana com o Papa, o líder, que é a besta que sobe do mar. Louvado seja Deus.
Então, entendemos que pelos 10 chifres significa 10 reinos que não receberam poder. Os 10 reinos começam a invadir a Itália. Começa a invadir a Itália. Tá? Outra parte, olhando para a história, a outra parte da história vai nos dizer e deixar bem conceituado, louvado seja Deus, que temos que entender que os 10 chifres é esse poder que não havia levantado ainda a Igreja Católica e os seus domínios e os seus reis ao lado dela. A história diz que esse poder não tinha levantado ainda na história da Europa. As 10 tribos bárbaras, elas invadiram o território da Itália. E aí eles dão poder à Igreja Católica. A outra parte da história vai deixar claro que o Papa, ele compra o imperador de Portugal para poder ser recebido o papado, porque o Império de Portugal, o imperador, ele não queria que a Igreja Católica nessa época existisse. E a outra parte da história vai dizer para nós, glória a Deus, que a Itália passou por um período catastrófico na chegada da Igreja Católica. Tá? No século VI, do ano de 1546, o Papa se coloca como autoridade maior do que a Bíblia. Não, está errado, não existe ninguém, nenhum ser maior do que a Bíblia Sagrada. No século VI, do ano de 1562, o Papa declara-se que a missa e a oferta é propiciatório, louvado seja Deus, é o propiciatório, confirma-se ao culto aos santos. Preste bem atenção. Vou lhe explicar. No ano de 1546, do século XVI, o Papa diz para o povo, ali naquele período, outra catástrofe, outra mentira. Ele diz que para o povo ser perdoado é necessário trazer as ofertas, tá? E as ofertas, e o povo não poderia perder os dias da missa, que é a mesma coisa de culto. Oferta, gente. Hoje eles estão inventando o que é dízimo para copiar as outras igrejas, mas antigamente ele pedia oferta. E ele dizia que o povo não poderia deixar de dar oferta, porque essas ofertas era o propiciatório do pecado do povo. Que mentira! O que significa propiciação? É nada mais, nada menos a não ser perdoar pecado. Jesus morreu por mim e por você. Quem perdoa pecado é Jesus. Quem deu a vida por mim e por você foi Jesus Cristo. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi João. Foi Jesus. Ele é o Salvador. Agora entenda. O Papa, glória a Jesus, ele chama o povo e diz ao povo que agora é uma outra ordem dada do eterno grande Deus, que o povo deveria agora seguir as festas, tinha liberdade para fazer a festa junina, que são elas São Pedro, São João, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Quaresma e a Sexta-feira Santa. Louvado seja Deus. Aonde é que está na Bíblia, em 1189 capítulo, que você só tem um dia exclusivo chamado Sexta-feira Santa? E que você deve comer só peixe? Aonde é que está na Bíblia? Não. Não está. Pelo que eu sei, Páscoa significa um pacto, uma aliança com Deus. Você deixou de matar, de roubar, de fazer mal, a feitiçaria, a macumbaria, o espiritismo. Então você fez um pacto com Deus agora. Isso é Páscoa. Páscoa é isso, um pacto, uma aliança com Deus. Então, quando eles matam essas pessoas, eles chamam de pagões. Eles criam aí o período da paganização. A paganização significa um povo pagão, glória a Deus, tá? Que não é batizado nas águas nem com o Espírito Santo. Pois ele chama o povo que não passou para a Igreja Católica Apostólica Romana de pagão, povo pagão. Louvado seja Deus. No estado da paganização, preste bem atenção, glória a Jesus, a Igreja Romana
eles trazem uns dogma. O que é dogma? Doutrina da Igreja Católica. Eles trazem um dogma e diz para o povo, no século II, do ano de 1097, o bispo de Roma começa um movimento herético contra o grande Deus e contra a Bíblia, mandando o povo adorar a imagem. No século III, glória a Deus, do ano de 2017, não da nossa época, tá? Carlisto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente uma propaganda herética. E no século IV, do ano 370, dá origem à oração pelos mortos e o sinal da Santa Cruz. Onde é que está na Bíblia que você tem que orar por quem já morreu? Em 31.278 versículos. Aonde é que está na Bíblia que eu tenho que levar flores para quem já morreu? Qual parte da Bíblia um padre pode me mostrar, me provar que tem que orar pelos mortos e levar flores para quem já morreu? Isso é uma propaganda herética, satânica, doutrina de demônios. Outra coisa, o sinal da Santa Cruz que eles criam no ano 370. O sinal da Santa Cruz, quando ele matava as pessoas, os cavaleiros templários matavam as pessoas, eles cortavam com a ponta da espada, da cabeça aos pés, e cortava a barriga de um lado para outro em forma de uma cruz. Foi daí que surgiu o sinal da Santa Cruz, depois das matanças que a Igreja Católica mata as pessoas. Glória a Deus. No século X, do ano de 1998, não da nossa época, nosso calendário, ele é, louvado seja Deus, ele é um calendário repetido, tá bom? E não é o original, porque o nosso calendário original é o hebraico. Louvado seja Deus. Eles dão origem os dias de finado, o dia dos mortos. Onde é que está na Bíblia escrito que existe dia dos mortos? Só na cabeça do povo católico e da Igreja Católica e do Papa, porque na Bíblia não está escrito. No século XIII, do ano 1264, ele dá início à festa de sacramento do coração e outras festas, como festa da procissão, Ave Maria, levando o povo a carregar imagem de gesso, de barro nas costas, para adorar a imagem. Onde é que está escrito na Bíblia que temos que adorar a imagem de escultura? Que temos que adorar? Aonde é que está escrito na Bíblia isso? Não, em canto nenhum, em Bíblia nenhuma. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é proclamada no século XIII, no ano de 1303, ela é proclamada, louvado seja Deus, como sendo a única igreja verdadeira no mundo. Mentira! E eles dizem que a Igreja Católica foi a primeira a existir. É mentira, são mentirosos. Historicamente, igreja começa com Pedro. E Pedro não foi papa, nem padre. Pedro foi um pastor, um evangelista, um guia, um conselheiro, um homem levantado pelo próprio Deus. Não foi padre nem papa. No século XI, do ano de 10 de 74, proíbe-se casamento entre os sacerdotes da Igreja Católica. Se quiser ser padre ou papa, ou estudar para ser um papa lá na frente, nenhum homem deveria casar nessa época. Mentira! Onde é que está na Bíblia que o homem não pode casar com a mulher? Onde é que está escrito em 31.278 versículos que o homem não deveria casar? Doutrina do homem, doutrina de Satanás. No século XIII, do ano de 1264, o Papa declara que o povo tem que fazer todos os tipos de festa pagã. Festa de aniversário foi o Papa que criou. Festa de virada de ano foi a Igreja Católica que lançou. Você sabia? São João, micareta, carnaval, lavagem da igreja. Tudo foi a Igreja Católica Romana que criou. O Jesus que eles criaram, da pupila verde, do cabelo caracolado, nariz perfilado, foi eles que criaram. Jesus não é branco, daquela cor
dos cabelos encaracolados. Jesus, ele é negro. Louvado seja Deus. Agora, no século 14 do ano de 1312, eles dão início à procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Virgem Maria. Primeiro, que Maria, ela não foi virgem, ela não morreu sendo virgem. Maria, depois que teve Jesus, teve 7 filhos com José, perde a virgindade com José, José arranca o cabaço de Maria, e Maria morre sendo mãe, dona de um lar. Então veja aí as mentiras da Igreja Católica. Se você não quiser ouvir essas mentiras deles, você vai continuar sendo enganado por eles. No século VI do ano 370, eles dão origem ao culto dos santos, das imagens, que é proibido pela Bíblia adorar imagens, acender velas para a imagem. Eles dão origem a acender fogueiras na época de São João, que a fogueira ela é maldita só por si, porque o meu povo, servo de Deus, a Igreja Católica, junto com o primeiro papado, lançou na fogueira, na Inquisição. Eles dão origem à oração pelos mortos, o sinal da Santa Cruz, feito no ar. Eles matavam as pessoas, fazia cruz, como eu falei, no corpo do cadáver. No século V do ano de 431, Maria, eles proclamam Maria como a mãe de Deus, mentirosos. No século VI do ano 593, eles ensinam o dogma do purgatório e começa a colocar na cabeça do povo que o povo tinha que fazer o dogma do purgatório, que é a doutrina diabólica da Igreja Católica. Por que vocês não tomam vergonha na cara e param de estar enganando o povo? Por que vocês não tomam vergonha na cara e não se rendem aos pés do Senhor Jesus? Vocês deveriam olhar pelo que vocês fizeram no passado e parar de estar enganando as pessoas. Porque a história mostra o lado negro da Igreja Católica. No século VI do ano 593, eles ensinam os dogmas. No século VII do ano 609, começa o histórico do papado. No século VIII do ano 789, começam os cultos das imagens de relíquia. O que é uma imagem de relíquia? Imagens antigas. No século XII do ano 819, começa a festa da Assunção de a Virgem Maria. O que significa? É que eles têm Maria como a mãe de Deus, mentirosos. No século XII do ano 880, dá origem à canonização dos santos, significa louvar e adorar as imagens de escultura. Mentirosos, sem vergonhas. No século X do ano 998, eles dão origem ao estabelecimento do dia de finados. No século X ainda no ano de 1998, não da nossa época, dá origem à quaresma, chamado a tal da Sexta-feira Santa. No século X do ano 100, eles dão origem ao canor da missa. O que significa o canor da missa? Regras, celebração da festa. A Igreja Católica começa a sua chegada com matança. Eles se assentam no trono papa depois que mata muitas pessoas. Mas a Igreja Evangélica, ela não precisou de matar ninguém. A missão da Igreja Evangélica é salvar as almas. É salvar o ladrão, o matador, o assassino.
Mas a Igreja Católica começou matando as pessoas. Ela é o que é hoje. Tem ouro e prata, a riqueza que ela tem, porque matou as famílias e tomou as riquezas das famílias. Matou muitas pessoas, principalmente o meu povo, servo de Deus, que eles mataram na fogueira. Para vocês ficar sabendo que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não foi a primeira a chegar ao mundo. Nunca foi. Ela não é a primeira a existir. Outra coisa, a Igreja Católica se espalha por vários países. Depois que ela ganha o poder político, e é colocada como a igreja do cristianismo, uma farsa. E todos, Oriente Médio se torna oficialmente igreja no Oriente Médio e na América, no ano 301. Na Etiópia, se torna uma grande igreja no ano 325. Na Geórgia, no ano 337, depois da matança que eles fazem. A igreja estatal do Império Romano se torna uma igreja comum em vários países e todo mundo começa a aceitar. E o povo esquece das desgraças que ela cometeu, que ela matou. A Europa, na Idade Média, essa igreja, uma falsa, expandiu em todo mundo durante a era do descobrimento. Esses padres têm que tomar vergonha na cara, rapaz. Quem está falando com vocês sou eu, o pastor John Washington Divino. Estou me formando para juiz, tá bom? Tenho minhas documentações aqui, provo para você. Sou capelão militar e sou pastor. Quem está falando com vocês sou eu. Vocês têm que tomar vergonha na cara, rapaz. A Igreja Católica já era para ter chegado ao fim dela há muito tempo. Mas por que não chegou ainda? Eu vou concordar com você. É porque é Deus. A Bíblia diz que é Deus que vai destruir a Igreja Católica. Eu tenho base na Bíblia para lhe provar que Deus vai destruir ela. Quando a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, os cristãos que deixou a maconha, o cigarro, de matar, de roubar, de fazer mal, deixou a cachaça, o arrocha, o funk, deixou tudo que o mundo oferece. Esse povo, Deus vai arrebatar para o céu, que está debaixo da autoridade de um pastor, de um servo do Senhor, em uma igreja evangélica. Saiu da farsa dessa igreja católica e se converteu para Jesus, esse povo será salvo. Agora, essa igreja, com esse povo que está aí dentro, com esse padre sem vergonha, esse papa picareta, será destruído pelo poder de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O que é que revela mais João acerca do que João está falando em Apocalipse? Da besta que sobe do mar. Tal. Essa besta, louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus, o urso com 3 costelas na boca, a Bíblia vai revelar, simboliza os medos e os persas. O leão pardo com 4 cabeças e 4 asas simboliza a Grécia. Acerca dos 4 animais, no caso a Grécia, louvado seja Deus, o medo persa, eles mataram uma boa parte e a Igreja Católica foi lá e copiou. O medo persa copiou a Grécia, que matou o povo de Deus também. Esses 4 animais significam 4 impérios. Louvado seja Deus. Em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 1, o 4º animal, chamado de o terrível, espantoso, ele também simboliza Roma papal, depois do império de Rômulo Augusto. É chamado de o animal terrível, o Papa, que as pessoas têm ele como Deus, treme na base, não se pode falar a verdade. Ainda existe homem de Deus nesse mundo, rapaz. Enquanto eu viver, estou aqui para desmascarar e metralhar a Igreja Católica e qualquer império diabólico na face da terra. Olha aqui. Qual é a semelhança que Roma tem com esses animais? O Império Romano. Louvado seja Deus. Deixa claro que Roma se parece com Babilônia pelo seu orgulho,
que eles dizem que a igreja católica, Roma também era orgulhosa. Ou seja, louvado seja Deus, Babilônia era um povo orgulhoso. O imperador de Babilônia, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, era orgulhoso. Então o Papa, ele segue o mesmo império de Roma, de Babilônia. Louvado seja Deus. Escuta isso. No orgulho, que eles dizem que o povo só vai ser salvo pela igreja católica. Louvado seja Deus. E o império persa, o império babilônico, bendito seja Deus, ou seja, Babilônia, o medo persa e todos, a igreja católica romana, o império papal copiou o poder deles. Louvado seja Deus. Então preste bem atenção, eles vêm de lá para cá, de todos os períodos e época e data que eu estou te dando historicamente falando, em um movimento contra Jesus Cristo, contra a palavra do Senhor e contra o povo de Deus. Enganando as pessoas. Pegando uma bolacha do tamanho desta mesa aqui, que vocês não estão dando para ver redonda, essa mesa redonda aqui, e enfiando na boca das pessoas, dizendo que as pessoas têm que comer porque a hóstia vai perdoar os pecados das pessoas. Mentirosos. A Igreja Católica Romana ainda no século IV do ano 370, Basílio de Cesareia, Gregório, eles dão origem ao culto dos santos e fizeram altares nas casas. Ou seja, você lembram, os senhores e as senhoras lembram que muitas casas tinham altares antigamente. Eu lembro, na minha idade de 13 anos, 14 anos, cheguei em algumas casas que tinham altares e tinha lá meio mundo de como é que eu digo, figura de barro que eles chamam de santos. Louvado seja Deus. Graças a Deus que no século que nós estamos chamado 21, muita gente não faz mais aqueles altares e não bota mais, não acende mais vela. Mas ainda está se perpetuando, a procissão da tal da Maria deles, as mentiradas deles, e levando o povo levar flores para o cemitério, orar pelos mortos, rebando de canalha, mentirosos. No século IV do ano 400, eles dão origem à oração pelos mortos. Meu Deus do céu! O sinal da Santa Cruz. Entre o ano 400 ao ano 431. Louvado seja Deus. No século VII, em 758, eles dão origem à confissão. O padre diz que para você ser perdoado, tem que confessar o pecado a ele. Ele enfia uma bolacha maior do que a sua cabeça na sua boca para poder você ser perdoado. Rebando de mentirosos. Louvado seja Deus. Aonde é que está na Bíblia isso? Eles criam o falso sistema chamado o dogma. Eu intitulo de um sistema dogmático, que quer dizer doutrina da Igreja Católica, falsa doutrina. Então Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 8, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 5, 6 e até o 10, você vai encontrar que é pecado orar pelos mortos, é pecado levar flores para os mortos, é pecado você venerar mortos. Nós temos que orar pela família das pessoas para consolar o coração dela. Não em cemitério. Eu estava fazendo missões na cidade de Asdávila, na Bahia, me chamaram para orar pelo morto. Eu falei, rapaz, eu não faço isso. E nem fiz. Tem pastores que para agradar o povo ele vai lá orar pelos mortos. Isso é pecado. Isso também é falso pastor. Porque servo de Deus não teme na base, rapaz. Louvado seja Deus. No ano 538 e ao ano 533, fizeram uma fogueira e ele jogava as pessoas dentro da fogueira, a Igreja Católica Apostólica Romana. E o povo era mortos na fogueira, lá na Inquisição. 538, manifesto papado e a supremacia papal, lá na Idade de Bronze. Louvado seja Deus. Então você que é da Igreja Católica e está me ouvindo agora, se você quiser ser salva,
quiser ser salvo, na Bahia eu consegui tirar mais de 40 freiras da Igreja Católica. Elas sentaram comigo, eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para o senhor e para a senhora. E saíram muita gente da Igreja Católica que eles não tinham nem ideia quem é a Igreja Católica. Quando eu passei a história da Igreja Católica para eles, saíram do catolicismo. É um sistema da paganização diabólica satânica, essa igreja. No século III, do ano 333, o ano 1096 ao ano 1097, Zeferino, bispo de Roma, começa uma manifestação herético contra a divindade divina. Está aqui toda a verdade na Bíblia. Apocalipse revela, quem estudou história, quem estudou o princípio do mundo e os povos primata, sabe que a Igreja Católica é uma farsa e ela vem enganando de lá até aqui. Deus abençoe vocês. O meu canal do YouTube é Pastor John Washington Divino, tá certo? Eu vou deixar aqui, nesse vídeo aqui no Facebook, eu vou escrever o meu canal do YouTube, você me encontra lá, Pastor John Washington Divino, e tenho mais outros vídeos que eu estou gravando aí dessa feita. Eu vou falar dos falsos pastores, explicar o que é um verdadeiro pastor, tá? E quem é a verdadeira igreja, você não pode perder. Então se inscreva no meu canal do YouTube para você não perder nenhum vídeo. Esse vídeo aqui também vai para o canal do YouTube já já. E lá no YouTube você tem lá outras novidades. Deus abençoe e uma boa tarde para todos vocês.